Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Hoje é quarta-feira, dia 8 de outubro de 2025. Vamos à nossa leitura de hoje, lendo Neemias capítulo 4. Abra sua Bíblia, acompanhe a leitura da palavra de Deus, que diz: Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Olha lá, oposição à obra de Deus, que Deus havia designado para o Neemias. Ridicularizou os judeus e, na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Aqui temos o início da oposição entre judeus e samaritanos, que a gente vai ler sobre isso lá no ministério de Jesus, quando os judeus não se davam bem com os samaritanos. Judeus era sangue puro judaico, né, o israelita, enquanto os samaritanos era gente mista de israelitas com povos de outras nações, na época do domínio sírio, né, que tinha levado o assírio, né, na verdade, que tinha levado os israelitas para o exílio e tinha trazido gente de outras nações para habitar lá em Israel. E aí virou um povo misto, e o problema não era só ser um povo misto, é porque eles adoravam o Deus de Israel, mas adoravam outros deuses também. Então virou um povo misto de um culto misto, e os judeus não aceitavam isso. Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Então eles estão desprezando a primeira oposição que Neemias enfrenta é o desprezo dos samaritanos ali próximos à reconstrução que eles estavam fazendo. E aí o Neemias toma uma atitude, olha o verso 4. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados, faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Primeira atitude do Neemias é muito sábia. Ele busca a Deus em oração e pede a intervenção divina a favor dos judeus e contra os samaritanos que estavam se opondo à obra. E ele continua dizendo: não perdoes os seus pecados, nem apague as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Então ele pede: não perdoe esse povo. Minha garganta tá ruim, irmãos. Desculpem, mas vamos lá. Não vou deixar atrapalhar por causa disso. Nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Então Deus levantou pessoas, né, que estavam dedicados ao trabalho da reconstrução do muro. Deus sempre vai levantar aqueles que vão fazer a obra do Senhor, mesmo com oposição. Versículo 7. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. E aqui nós vemos gente de vários povos ao redor. Além de Sambalate, Tobias, ele tem os árabes, os amonitas e os homens de Asdod, né, que eram filisteus, se opondo aí ao povo, à construção, à obra que Neemias está fazendo. Versículo 8. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Então eles estavam aí, vários povos em redor, se aliando para
no pensamento, no plano de atacar Jerusalém. Então, quando se propõe fazer a obra de Deus, presta atenção, porque vai enfrentar a oposição e ataque. Versículo 9. Mas nós oramos ao nosso Deus. Primeira atitude, aqui já sendo repetido, né? Orar ao nosso Deus. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Orar e agir. Fazer o que nós precisamos fazer a nossa parte e buscar a Deus para que Deus intervenha a favor do seu povo. Versículo 10. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Agora é o próprio povo de Judá que está desanimado, achando o serviço muito grande, pesado. É outro tipo de oposição, de problema que nós vamos enfrentar quando resolvemos fazer a obra do Senhor. É aqueles que, pelo lado de dentro, desanimam na fé e tentam desanimar os outros na fé diante dos desafios. Não podemos ceder a isso. Versículo 11. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Estavam de plano fazer um ataque mesmo ao povo de Judá para não continuar a construção. Versículo 12. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados por todos os lados. Então os próprios judeus estavam aí prevenindo, Neemias e o pessoal de Judá em relação à construção, falando da ameaça dos inimigos a eles. Por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Vamos enfrentar a guerra, vamos nos posicionar, vamos fazer a nossa parte e vamos buscar o nosso Deus. É assim que se vence os desafios, né? Versículo 14. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. E lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Não tenham medo deles. Lembrem do Senhor, confiem no Senhor e estejam preparados para a batalha. É assim. O Neemias aqui é um líder que teme a Deus, que faz a sua parte, que enfrenta os desafios. Versículo 15. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Então o inimigo aí deu uma trégua quando soube que o plano deles aí já estava descoberto. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens faziam o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos e arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam materiais faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma arma, uma espada, enquanto trabalhava, e comigo ficava um homem pronto para tocar a corneta. Então, eles trabalhavam com a mão, segurando a arma com a outra, se protegendo, pronto para a batalha e também pronto para o trabalho. Era um negócio desafiador. Às vezes, diante dos desafios, nós temos que nos desdobrar para encarar os desafios, para sermos vitoriosos. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa e estamos separados, distantes uns dos outros ao longo do muro. No lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Se o inimigo atacar,
Vocês vão ouvir o toque da trombeta, corram para lá e vamos lutar. É a fala do Neemias aí. Verso 21. Dessa maneira prosseguimos o trabalho com metade dos homens empunhando espadas, desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião eu também disse ao povo, cada um de vocês e os seus ajudantes devem ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Então, ele está pedindo provavelmente pessoas que moravam em cidades ou povoados vizinhos para não se ausentarem, ficarem em Jerusalém, para montarem guarda e para trabalhar. Vamos trabalhar durante o dia, vigiar à noite. Versículo 23. Eu e meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa e cada um permanecia de arma na mão. E é assim que o Neemias enfrenta os desafios e é assim que nós devemos enfrentar os desafios, fazendo o melhor que podemos, confiando no nosso Deus, buscando a sua face em oração e deixando que Deus decida o nosso futuro e Ele vai abençoar e fazer prosperar a sua obra. Que Ele mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações. E assim lemos Neemias capítulo 4, e se Deus quiser amanhã, 5h30 da manhã, a gente volta para continuar a leitura e eu aguardo vocês aqui. Me despeço desejando uma ótima quarta-feira abençoada por Deus. Até amanhã, se Deus quiser.